Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Irmãos, hoje eu queria compartilhar, eu li o texto todo, né? Até quase o finalzinho da carta. E ali nós temos Paulo fazendo um agradecimento, né, especial pelas ofertas que ele recebeu. E eu queria dividir em duas partes. Essa primeira parte, a gente focar em Paulo, né, da perspectiva dele recebendo essas ofertas, né, o que ele diz aqui. E numa próxima vez, a gente meditar na atitude dessa igreja dos Filipenses que enviou essa ajuda, essa oferta para o apóstolo Paulo. Não somente essa vez, mas eles sempre enviavam, né? Havia um vínculo muito grande entre esses irmãos. E nós estamos vendo aqui, depois de praticamente 10 anos que Paulo começou essa igreja ali, aqueles irmãos se lembravam dele. 10 anos. E enviavam ofertas, e não só ofertas, mas o próprio Epafrodito, né, para ministrar ali a Paulo. Você se lembra aí de algum irmão que há 10 anos pregou o evangelho para você? Você ainda está lembrando dele nas suas orações e nas suas ofertas, né? Mas essa aqui tem essa igreja 10 anos depois, ainda interessados no apóstolo Paulo, como ele diz aqui. Então vamos ir lendo. Hoje nós vamos compartilhar, se o Senhor permitir, do 10 até o 14. Então Paulo ele começa dizendo que ele está alegre no Senhor, né? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Ele ficou feliz quando essa ajuda, né, da igreja de Filipos chegou através de Epafrodito. E o que ele recebeu? Muito provavelmente ele recebeu uma ajuda em dinheiro, ele pode ter recebido alimentos, roupas. Os irmãos lembram que ele estava preso, né, em Roma, naquela casa alugada, muito provavelmente ali. E Epafrodito, né, vai com essa oferta da igreja de Filipos, e além dessas coisas, ele recebeu o próprio serviço de Epafrodito, né? Os irmãos lembram que nós compartilhamos com isso? Epafrodito esteve ali ministrando as necessidades de um apóstolo preso, né? Muitas coisas eram necessárias para um apóstolo do Senhor Jesus preso, e Epafrodito foi ali para ministrar as necessidades do apóstolo Paulo. E ele explica aqui que esses donativos, essas ofertas, eram fruto ele chama aqui, essa minha tradução fala de interesse por ele, né? Mas é o fruto do carinho, do cuidado genuíno que a igreja tinha por ele. Esse interesse aqui é como eles pensavam nele. É isso que a palavra que quer dizer, que eles pensavam nele, eles realmente se interessavam pelo apóstolo Paulo, estava na mente deles, nos corações deles, a pessoa do apóstolo Paulo. Então Paulo diz que ele ficou feliz porque eles finalmente renovaram o interesse. E pode parecer que esse finalmente aqui tem um ar, né, de, finalmente, né? Vocês, que demora, né? Mas não é, ele vai explicar aqui. Ele continua, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Os irmãos devem saber que na época ainda não havia o Pix, não dava para fazer uma oferta assim tão facilmente, né? Então, os irmãos precisavam, de alguma forma, a conjuntura precisava colaborar para que uma oferta fosse enviada a Roma. Então, eles tinham esse interesse, pode ter demorado um pouco, mas não foi por descuido.
mas faltava uma boa ocasião para essa oferta chegar. E ele diz, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Dizendo isso o quê? Essa alegria dele, né? Ele estava contente que a oferta tinha chegado, que Epafrodito tinha chegado. Algumas outras traduções, eu não estou dizendo isso que eu estou contente como fruto de alguém que estava necessitado e agora não está mais, né? Não é uma alegria por causa do alívio, ele está dizendo aqui. Como se ele dissesse assim, agora finalmente, né, as minhas necessidades foram supridas, né? Ufa, que alívio, como eu estou feliz agora que essa oferta chegou. Ele disse que não era por isso. Ou, né, ele estava numa situação difícil e agora a coisa ia ficar boa. Então, nossa, agora eu estou feliz. Ele disse que não era por isso. A razão da sua alegria era ver que os irmãos estavam frutificando nas boas obras. Por isso que ele estava alegre no Senhor. Quando aquela oferta chegou, quando Epafrodito chegou, ele estava feliz por causa disso, porque os irmãos estavam acumulando crédito na conta espiritual deles. Se vocês lerem aí no capítulo 4, versículo 17, ele vai falar isso. Não que eu esteja procurando ofertas. Ele não estava procurando ofertas, ele não estava interessado nisso. Ele não estava interessado nisso. Isso é uma boa característica de um apóstolo. Geralmente os apóstolos de hoje, eles costumam estar bastante interessados nas ofertas, mas Paulo disse que ele não estava interessado nas ofertas. Ele estava procurando um fruto que aumentasse o vosso crédito. Ele estava querendo que os irmãos aumentassem crédito na conta deles celestial. Quem sabe na próxima oportunidade a gente detalhe mais essa conta celestial. Ele usou aqui um palavreado comercial da época, como se tivesse uma conta mesmo assim, que foi creditado um valor lá. Então ele falou, não estou feliz porque agora finalmente estou aliviado, né? Não, porque eu não estou procurando ofertas, eu estou procurando fruto que aumente o crédito de vocês. Eu estou feliz porque vocês estão frutificando no amor e nas boas obras. E nos próximos versículos ele vai deixar ainda mais claro que essa alegria dele no Senhor não dependia da situação tá boa ou tá ruim, se ele tinha bastante ou se ele tinha pouco. Ele vai dizer aqui, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele mesmo já tinha aprendido ao longo da caminhada dele com o Senhor ser independente das circunstâncias desse mundo. Se a coisa estava boa para ele, se estava ruim, se tinha comida, se não tinha. Ele já tinha aprendido no Senhor a viver independente disso e continuar firme no seu ministério, né? E ele usa uma palavra aqui muito interessante. Algumas traduções vai aprendi a estar contente, né? Vai dizer aprendi a estar contente. Ele usa uma palavra aqui, que eu não sei pronunciar em grego, né, mas é autarkes, que ela vem da palavra nossa que a gente conhece bastante, que é autarquia. Ele diz que ele era uma autarquia com relação às circunstâncias. Vocês conhecem alguma autarquia aqui de Santa Bárbara? Eu dei uma pesquisada aqui, o DAE, o Departamento de Água e Esgoto, é uma autarquia aqui de Santa Bárbara, né? É uma autarquia. Foi criada em 1985. E o que o DAE é aqui? Ela é uma autarquia municipal, ela possui autonomia administrativa
ou seja, não é a prefeitura que vai lá gerenciar o DAI, né? Tem lá os diretores do DAI e tudo mais. O patrimônio do DAI e a receita é próprios, não tem a ver com a prefeitura, não se misturam. E então ele tem a função aqui de operar, né, o abastecimento de água e esgoto no município. Então, o DAI aqui, ele está ligado aqui com a gente aqui no município, né? As coisas aqui que acontecem no município afetam o DAI, não afeta? Quando para de chover aqui em Santa Bárbara do Oeste, acontece alguma coisa, eles estão envolvidos ali na situação. Mas o DAI não é governado pela prefeitura, ela é uma autarquia, digamos assim, que ela tem vida própria. E Paulo, quando ele está falando do seu contentamento, ele está falando disso, que ele, com relação às circunstâncias, se ele ia ter muito, se ele ia ter pouco, ele era como se fosse uma autarquia. Ele tinha independência disso. Essas circunstâncias não governavam a vida dele. Não, ele tinha uma independência. Ele era independente das circunstâncias. Era isso que ele estava querendo dizer. Elas não o governavam. Ele vai explicar. Ele vai falar: sei o que é passar necessidade. Esse sei aqui não é que ele aprendeu, né, num curso como é que faz para passar necessidade. Ele está dizendo aqui que ele já sabia como viver na necessidade, sem ficar amargo e nem descontente. Ele já sabia. Ele já sabia o que era ter menos do que o suficiente para se manter. É isso que é necessidade. Eu tenho menos do que eu preciso para me manter. Estou na necessidade. Não conseguir suprir as próprias necessidades com os recursos que eu tenho na minha mão. E tem mais coisas além de recursos aqui que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele já sabe como viver numa condição bem humilde, às vezes até humilhante, sendo desprezado, humilhado e esquecido pelos outros. Ele já sabia como viver assim. E se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele viveu muitos momentos assim. Você vai ver no final da vida dele, ele está lá preso e ele está abandonado. Ele está abandonado. Ele diz: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Mas ele era independente dessas circunstâncias. E ele disse que ele também sabia ter fartura. Ele sabia viver na fartura sem fazer também da fartura a fonte da sua satisfação e do seu contentamento. Ele sabia o que era ter mais do que o suficiente para se manter, as provisões cheias até transbordar, recursos sobrando, ou então ser honrado, bem recebido e reconhecido pelo trabalho que ele realizava. Ele também sabia como viver assim. E é interessante que aqui, quando ele está escrevendo, no julgamento de Paulo, ele diz que ele está agora na fase boa. Não foi o que a gente leu? Que estou amplamente suprido. Ele diz: estou amplamente suprido. Ele estava preso e ele estava na fase boa. Imagine a fase ruim, como é que era. Amplamente suprido. E ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele está praticamente reafirmando, né, o que ele tinha acabado de dizer. Como se ele repetisse: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aqui ele diz que ele foi iniciado em um mistério. É a palavra que ele usa aqui. Ele usa um termo que era bem conhecido dos cultos pagãos,
Sabe quando alguém passa por uma cerimônia assim de iniciação para ele fazer parte de um culto assim, pagão, de mistério? Ele usou essa palavra aqui. Ele falou: eu aprendi o segredo, ou eu fui introduzido nesse mistério. Deus me introduziu, ele me iniciou nisso daí. Nesses mistérios sagrados. Quando alguém participava dessa cerimônia de iniciação, então ele podia ter acesso a mistérios que quem não tinha participado dessa cerimônia estava de fora. Ele agora que ele estava ali dentro, iniciado nesse culto, ele sabia de alguns mistérios. E Paulo ele fala isso aqui. Ele quer dizer que ele foi introduzido por Deus em todas as circunstâncias da vida. E assim ele experimentou e conheceu lá por dentro as realidades que estão ocultas para quem está de fora da situação. Ele aprendeu, ele passou necessidade, ele aprendeu vivendo, e lá ele aprendeu coisas que só quem está na necessidade aprende. Quem está de fora só fica olhando e não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia do que está se passando, daquela pessoa que está ali naquele momento. Ele falou: eu fui introduzido, Deus me introduziu nessas coisas. Eu conheci por dentro as realidades ocultas de que quem está fora não conhece. Ele está falando, essas circunstâncias de ter muito, de ter pouco, não são novas para mim, não são desconhecidas para mim. E eu também não conheço ela só teoricamente. Tem um irmão que ele traduziu assim, ó, de tudo e em todas as coisas já tenho experiência. É o que ele quis dizer aqui. Eu tenho experiência de tudo já. Deus me introduziu, fez eu passar por tudo. E ele vai falar o que Deus já tinha feito com ele. Ele falou, ó, seja bem alimentado, seja com fome. Deus já me colocou nessa situação de ter bastante ou de ficar passando fome mesmo. O apóstolo Paulo passando fome, parece que não combina, às vezes, com as coisas que a gente escuta, né, em muitas pregações. Mas ele diz que Deus o introduziu na fome. E ali ele aprendeu coisas. Ele falou também tendo muito ou passando necessidade. Ele já tinha experimentado também ter bastante recursos, digamos assim, bastante dinheiro. Quando tinha à disposição muito mais do que o que era necessário. É que quando está sobrando, Paulo já viveu numa situação de ter dinheiro sobrando também. Ele já viveu, Deus tinha colocado ele nessa situação também. Mas ele falou, mas Deus também me colocou na necessidade de ter dinheiro faltando também. Ele já me pôs lá. E aí ele faz essa declaração muito conhecida, né? Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele declara que Cristo era suficiente para ele enfrentar qualquer circunstância. Como se ele dissesse aqui que ele tinha força para resistir naquele que lhe dava força. Esse tudo posso aqui, eu sou capaz de tudo. Eu sou capaz de passar por qualquer coisa na capacidade que Jesus Cristo me dá. Então ele está, ao mesmo tempo que ele disse que ele era totalmente independente das circunstâncias, de ter mais, de ter menos, de passar fome, ele está dizendo que ele era totalmente dependente de Cristo. Eu sou independente da situação, mas eu sou totalmente dependente de Cristo. Eu posso tudo na força que Cristo me dá. O poder que o capacitava para prosseguir no ministério vinha exclusivamente de Jesus Cristo. Mas ele diz,
apesar disso, apesar de eu não estar procurando ofertas, apesar de eu já ter experiência nisso, apesar de eu saber passar fome, de eu saber ter o suficiente para comer, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ele elogia os filipenses por esse vínculo profundo e duradouro que eles tinham com ele, a ponto de se tornarem verdadeiros participantes nas tribulações. Essa palavra geralmente também é traduzida por comunhão. Esta é uma verdadeira comunhão, comunhão nas tribulações, comunhão nas tribulações. Não apenas nos churrascos, mas aqui é uma comunhão nas tribulações. Vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E por que eles fizeram bem? Lembra que acho que foi na administração passada, né? Como que a gente faz para descobrir se algo é bom ou é ruim? Se fez bem, se eu fiz bem ou se eu fiz mal? Se eu encontrar em Cristo, isso eu fiz bem e é bom. Se eu não encontrar em Cristo, eu fiz mal e é ruim. Ele fala, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, né? Eles imitaram Cristo, eles se esvaziaram de si mesmo para se unir a Paulo e ajudar a carregar os fardos dele. Eles estavam imitando Cristo. E se vocês lembrarem, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que esses irmãos aqui não tinham muito dinheiro, eles eram pobres. E eles enviaram uma certa vez uma oferta, né, para Jerusalém. Paulo diz que eles tiraram até do que eles não tinham para ofertar. E eles estavam aqui enviando Epafrodito, participando das tribulações de Paulo. O autor de Hebreus diz assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. E ele também, com essa declaração dele aqui, fizeram bem em participar das minhas tribulações, ele confessa que eram realmente tribulações. Ele não era uma pessoa assim que quando ele estava passando fome, ele estava achando tudo lindo e maravilhoso, e que aquilo ele não sentia nada, como se ele fosse uma pedra de gelo, né? Ele diz que eram tribulações. Essa palavra aqui é quando alguém está pressionado, quando alguém tem uma força sobre ele está sob pressão, ele está atribulado. E os irmãos participaram dessa tribulação dele. Ele reconhece que essas coisas afligiam ele, apertavam ele, mas ele era independente dessas coisas. E aí fica uma grande pergunta para nós, né? Como que Paulo ele ficou assim independente das circunstâncias? Porque não é o natural, não é verdade? A gente facilmente é dependente das circunstâncias. Quando a coisa está boa, a gente está animado, o Senhor é uma bênção e tal, glória a Deus, mas quando a coisa fica ruim, a gente já... Como que ele ficou independente das circunstâncias? Por que ele era independente das circunstâncias? O que acontecia com Paulo? A primeira coisa é que ele deixa claro, nessa própria carta, e a gente já compartilhou isso, que estar numa condição de honra, de abundância, de conforto, não era o seu objetivo. Não era. Não era isso que ele estava buscando para a vida dele.
Não era isso que ele estava perseguindo. Ele não estava querendo melhorar de vida. Não era com isso que ele estava preocupado. Se ele estava lá humilhado, ele, não, que eu preciso ser honrado, está na necessidade, rapaz, eu preciso dar um jeito de melhorar essa situação. Não era isso. Ele não vivia em função disso e nem gastava suas forças para isso. Isso o tornava independente das circunstâncias. Porque não era isso que ele estava buscando. E ele, mais adiante, quando ele vai escrever sua carta a Timóteo, ele vai alertar da ruína inevitável daqueles que têm o coração voltado para essas coisas. Voltado para melhorar de vida. Aquele que está buscando mesmo, o objetivo da minha vida é melhorar de vida. Eu quero ser promovido, eu quero um emprego novo, eu quero uma casa nova, eu quero sair dessa minha situação ruim. Eu não estou dizendo, como Paulo disse para os escravos, né? Se surgir a oportunidade de você ser livre, seja livre, né? Se surgiu uma oportunidade, amém. Mas aqui, o que eu estou dizendo é aquele que quer, ele quer sair, a vida dele é melhorar de vida. O meu objetivo é melhorar de vida. Paulo diz que aqueles que pensam assim, a ruína é inevitável. E muitas vezes o evangelho é colocado como um meio que eu vou conseguir melhorar de vida. Né? Ó, se você virar crente, se você aceitar Jesus, sua vida vai melhorar. Você vai começar a dar tudo certo, você vai começar a ter um bom emprego, você que estava ganhando mal, você vai ser promovido, né? Ele diz lá, eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Primeiro Timóteo 6, 5, ele está falando de algumas pessoas aqui, Paulo, né, alertando Timóteo. Ele diz assim, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Piedade aqui você pode resumir com seguir ao Senhor, servir ao Senhor. Vamos resumir assim. Essas pessoas pensam que servir ao Senhor, andar com Cristo é fonte de lucro, é uma maneira de melhorar, de ganhar algum lucro, de ganhar dinheiro. Mas ele diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É interessante aqui, servir ao Senhor, mas com contentamento, ou seja, daquela forma que ele vivia, independente das circunstâncias, era fonte de lucro, mas não um lucro daqui, que a gente vai ver na próxima vez, era um lucro celestial, era o aumento da conta celestial. Por que ele diz? Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Não dá para levar nenhuma riqueza daqui, irmão. Não vai dar. Eu estava conversando com o meu pai ontem. Você, para levar alguma coisa daqui, você vai ter que fazer uma transferência. Você vai ter que converter a sua riqueza daqui para uma riqueza celestial. Senão você não vai levar. Porque Paulo falou aqui, ó. Nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E aí ele vai falar desses daqui, ó, os que querem ficar ricos. São aqueles que acham que servir ao Senhor Jesus é fonte de lucro. E eles querem ficar ricos. Querem ficar ricos. O objetivo é ficar rico, é melhorar de vida.
que Paulo falou? Os que querem ficar ricos caem em tentação. Não é que eles podem cair na tentação, pode ser. Eles caem na tentação. Uma vez eu vi um pregador numa igreja, falou, quem aqui quer ficar rico? Os irmãos não levantaram a mão assim, né? Ficaram meio tímidos. Ele falou, não, pode levantar a mão, eu quero ficar rico, você não quer ficar rico? É tu. Eu falei, Senhor, mas não tem nada mais claro do que isso no texto. Os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Você acha que alguém que quer ficar rico vai conseguir viver que nem Paulo, independente da circunstância? Ele não consegue. Por quê? Porque ele quer ficar rico. A circunstância é o seu desejo. Ele fala aqui, ó, cai nas tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Mergulhar na ruína e da destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Os irmãos perceberam aqui que Paulo usa várias palavras aqui interessantes. Eles dizem que aqueles que querem viver na fartura, eles não são independentes das circunstâncias. E diz aqui, ó, no versículo 9, eles querem, depois diz que eles têm muitos desejos, depois no 10 diz que eles têm amor ao dinheiro, e depois diz que eles cobiçam. Eles realmente querem. Eles querem, é uma coisa. E é interessante aqui que ele alerta, né, que ele já viu, né, muitas pessoas, ou algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviar-se da fé e se atormentaram a si mesmas. A busca pelo dinheiro faz isso. A pessoa se atormenta a si mesma, com muitos sofrimentos, muitos trabalhos, muitas coisas, a cabeça cheia de coisas, e é coisa para lá, é coisa para cá, é gente chamando para todo lado, ele já não tem tempo para descansar, ele não tem tempo para ficar com mais ninguém. Ele se atormenta com muitos sofrimentos. Ninguém precisa atormentar o que quer ficar rico. Ele mesmo se atormenta. E você pode ver isso claramente. Os que querem ficar ricos geralmente estão loucos aí. Aí ficam doentes e assim vai. E o pior, desviaram-se da fé, caem na tentação, caem nas armadilhas, mergulham na ruína e na destruição. Mas Paulo, ele não queria ficar rico. O homem carnal, ele nunca está satisfeito e contente com as suas circunstâncias. Que quando a coisa está adversa, a gente facilmente já deixa evidente nosso descontentamento. Por quê? Porque a circunstância ruim dificulta a gente de realizar os nossos desejos carnais. É por isso que a gente fica bravo quando a situação está ruim. É porque eu não tenho como fazer as coisas que a minha carne quer. Eu fico doido. Aí quando a condição melhora, rapidamente ele se adapta, né? A gente se adapta e tal. Mas é sempre temporário.
Por quê? Porque o que a carne deseja e faz nunca satisfaz. Ele queria ficar bem de vida para ele morar numa casona boa, né? O que quer ficar rico. Aí ele muda na casona boa. O que acontece logo depois? A casona boa já não está boa mais. Por quê? Porque as coisas que a carne quer nunca vai satisfazer a nossa alma de verdade. E aí o descontentamento surge novamente. Em Eclesiastes, Salomão percebeu isso nas suas análises, em seus pensamentos. Ele falou: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Jamais vai ter o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Ele falou: isso também não faz sentido, isso é vaidade. Mas Jesus, ele disse para aquela mulher assim: quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a primeira coisa, como e por que Paulo se tornou independente das circunstâncias? Porque ele não queria melhorar a sua circunstância. Não era isso que ele estava procurando. Segunda coisa, então o que esse homem estava fazendo, já que ele não queria ficar rico? Porque todo mundo quer ficar rico. O que ele estava fazendo? O que ele queria mesmo, esse Paulo? Abra lá em Filipenses 3:10. Ele não estava procurando ficar rico. Não estava procurando ser honrado. Não estava procurando melhorar a sua reputação. O que ele estava procurando, então? Filipenses 3:10. Ele diz aqui o que ele estava procurando. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo alcançou ele para isso, e era isso que ele estava fazendo. Lembra que ele disse que ele corria para o alvo? Ele tinha um alvo. Você já foi em algum lugar dar algum tiro em alguma coisa? Pode ser com estilingue. Aqui ele estava falando do alvo de corrida, mas hoje eu fiquei pensando nesse outro alvo também. Você já tentou dar uma estilingada em 2 alvos ao mesmo tempo? Você não vai conseguir dar uma estilingada em 2 alvos ao mesmo tempo. É um alvo só. Na corrida, imagine se tivesse 2 linhas de chegada lá. Não tem como, tem uma só. O que Jesus falou? Ó, vocês não podem servir a 2 senhores. Porque se agradar a um, você desagrada o outro. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não tem como ter 2 alvos. Às vezes a gente faz assim, ó, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero, mas eu também quero dar uma melhorada na minha vida. Eu quero as 2 coisas juntas, eu quero dar uma estilingada dupla. Paulo, ele tinha só uma coisa. Tem um texto que ele diz que uma coisa eu faço, uma coisa só. É uma coisa que eu faço na minha vida, eu não faço 2, eu faço uma. Eu quero conhecer a Cristo. O seu prêmio era o próprio Cristo. Conhecê-lo plenamente, apropriar-se de tudo que Deus reservou para ele em Cristo. Experimentar o poder transformador da ressurreição que renova a alma e o corpo. Participar tanto da santidade de Cristo quanto da sua glória e de seu reino. Era isso que ele estava procurando.
Lá, o 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, ó, quando ele orou ao Senhor para dar uma melhorada, a coisa estava muito ruim, ele pediu para o Senhor, Senhor, dá uma melhorada. E o Senhor lembrou ele. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas. Por que ele regozijava-se nas fraquezas? Por amor de Cristo. Porque ele não queria conhecer o poder da ressurreição. Deus falou para ele que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se o poder era manifestado na fraqueza e era isso que ele queria conhecer, ele podia se alegrar na fraqueza. Nos insultos, nas necessidades, olha o que ele está falando aqui, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, que quando sou fraco é que sou forte. Tem um irmão do passado que ele comenta assim esse texto. A força de Cristo se manifesta, é ilustrada e resplandece em sua perfeição e glória ao suprir, sustentar e fortalecer o seu povo em meio a todas as suas fraquezas. Se eles não fossem deixados com algumas fraquezas em si mesmos, a força de Cristo não seria tão claramente manifesta. Você quer conhecer o poder de Cristo? Se você quiser conhecer o poder de Cristo, então você pode se alegrar na fraqueza, porque é na fraqueza que ele brilha, que ele se manifesta. Agora, se você e eu quisermos melhorar de vida, aí na fraqueza a gente só lamenta, só chora. Já que Paulo queria conhecer o poder da ressurreição, e o Senhor falou para ele que o poder se manifesta na fraqueza, então na fraqueza ele estava alcançando o objetivo dele, então ele se alegrava. E terceiro, para a gente terminar, como que ele se tornou independente da circunstância? A primeira é que ele não estava querendo melhorar a circunstância. A segunda é que ele realmente estava querendo conhecer Cristo, era esse o objetivo. E em Cristo ele já não buscava mais o seu interesse, os dos outros, ele buscava os dos outros. A gente vê ao longo da vida de Paulo ele se esquecendo de si mesmo, se esvaziando, se colocando em situações de desconforto, de sofrimento, para que outros pudessem ser abençoados e ele pudesse conhecer mais do Senhor. Quando ele tinha alguma riqueza ou conforto, ele era capaz de doar. Ele era capaz de até mesmo se desgastar pessoalmente com relação à sua reputação, à sua honra e até mesmo à sua própria saúde. Ele não estava interessado também em ficar com uma saúde muito boa. Ele também não estava. Ele disse que ele se desgastava. Se desgastava. 2 Coríntios, capítulo 12. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Viu como ele estava independente da circunstância aqui? Eu não vou ser um peso para vocês. O que ele está falando de ser um peso? Vocês não vão precisar ter que ficar me bancando aí. Eu não vou ficar querendo nada de vocês. Eu não vou ficar querendo conforto aí quando eu for em Coríntios, porque eu não estou interessado nisso.
Eu não quero os seus bens, eu quero vocês. Diferente, né, uma pessoa que veio aqui uma vez, meu pai conta há muito tempo, que ele queria o quarto com televisão, né, pai? Ele queria, se não tivesse televisão no quarto dele, não ia dar, né, Walter, para ministrar a palavra. Esse irmão, ele não era independente da circunstância, porque se a circunstância fosse sem televisão, ele já não ia ficar mais contente. Mas Paulo, ele era independente da circunstância, porque ele não estava interessado nos bens dos irmãos e nem ser um peso para eles, ele estava interessado nos irmãos. E ele diz aqui que os filhos não devem ajuntar riquezas, né, para os pais, mas os pais para os filhos. Ele fala assim, de boa vontade e por amor a vocês. Vê aqui, de boa vontade, ninguém está me obrigando. E é porque eu amo vocês. E esses irmãos aqui, se você ler 2 Coríntios, você vai ver a situação, o que esses irmãos fizeram com Paulo. Ele está dizendo aqui, ó, por amor a vocês, eu gastarei tudo o que tenho, eu vou gastar. E também me desgastarei pessoalmente. Eu vou aí, vocês não vão me bancar, eu não vou exigir bem de vocês, eu vou gastar tudo que eu tenho. Será que ele tinha alguma economia, alguma coisa, algum dinheirinho que sobrou de algum lugar? Eu vou gastar tudo que eu tenho. E eu ainda vou me gastar pessoalmente. Se for para queimar o meu filme, se for para eu ficar cansado, porque como que eu vou fazer aí? Ele, quando ele não queria ser peso para os irmãos, ele construía tendas, né? Ele disse que ele trabalhava muito. Porque ele estava interessado nos irmãos. E aqui, que ele estava dizendo que estava lá em Roma agora, que chegou a oferta, ele estava suprido, né? Estava na fase boa. O que ele estava fazendo aqui? Ele estava devolvendo o Epafrodito. Mas justo o Epafrodito, que tinha sido enviado para ajudar ele, agora que a fase está boa, ele está mandando o Epafrodito de volta. Ele diz, eu recebi tudo, o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi do Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Aqui ele não estava abandonado, não estava na necessidade, o irmão estava lá ajudando ele. Aí no versículo 25, 2:25, ele fala, contudo penso que será necessário enviar de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Por que ele enviou o Epafrodito de volta? Os irmãos lembram? O Epafrodito estava com muita saudade dos irmãos. Estava com saudade, ele estava preocupado que ficaram sabendo que ele estava doente. O que Paulo está fazendo aqui quando ele está honrado e bem suprido? Ele está fazendo igual Jesus. Ele está dando o que ele tem. Quando ele tinha, ele dava. Quando ele não tinha, ele se alegrava. Como que faz para acabar com esse homem? E quando ele estava bem suprido, que os irmãos estavam honrando ele, ele se alegrava porque ele estava vendo Cristo nos irmãos. Os irmãos também estão conhecendo Cristo, estão conhecendo o poder da sua ressurreição. Em suma, unido a Cristo, que é rico e abundante, mas servo, sofredor, crucificado, Paulo podia passar por tudo. Na união com Cristo, ele aprendeu a viver tanto na abundância, quanto na escassez, na fartura, na necessidade. Ele aprendeu a mente de Cristo, a não se agarrar à abundância com um desfrute egoísta, não compartilhado.
nem fugir e murmurar diante da falta, da fome, do sofrimento, quando era necessário para que outros fossem abençoados. Por que e como Paulo se tornou independente, irmãos, das circunstâncias? Que às vezes nós lemos o tudo posso naquele que me fortalece e a gente pensa mil coisas. Tudo posso naquele que me fortalece é assim. O objetivo dele não era alcançar nem viver essas circunstâncias favoráveis. Ele sabia que em qualquer situação, era uma grande oportunidade para ele conhecer o seu Senhor e ele estava interessado nisso que ele estava interessado. É nisso que você está interessado, irmão? É nisso? Ou nós estamos como aqueles lá que pensam que servir ao Senhor é fonte de lucro, melhorar de vida? Se a gente for assim, a hora que a coisa ficar ruim ou não ficar do jeito que a gente quer, a gente vai ficar triste, vai ficar abalado, vai ficar igual ao mundo. Amém. Amém.